Olá, pessoal! Você confia que o cliente dá conta de encontrar a solução? Esse é o tema da nossa live de hoje. Vamos esperar todo mundo entrando. Então a gente vai falar hoje com a Luciana Nunes, do Catarse para Evolução, sobre se a gente confia que o cliente dá conta de encontrar a solução. Olá, pessoal! Estou escrevendo aqui já o tema da nossa live. Você confia que o cliente dá conta de encontrar a solução? De encontrar a solução. Peraí. Quem tá entrando aqui já conhece a Luciana Nunes. A Lu deve estar entrando daqui a pouquinho. Vou colocar aqui o tema da live. E a gente vai falar hoje se o cliente dá conta de encontrar a solução. Para quem trabalha com mediação, com advocacia consensual, para você que também é terapeuta, eu sei que muitos do pessoal da Lu atua como terapeuta, constelador, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, para entender se a gente dá conta, como é que faz para dar conta de confiar que o cliente vai encontrar essa solução. Lu já entrou aqui, vou te puxar já, peraí, deixa eu convidar. Peraí. O convite já foi? Acho que já foi, né, Lu? Olá, tudo bom? Aumentar um pouquinho a luz aqui, acho que eu baixei mais. Eu já vi aqui tem umas advogadas sistêmicas que eu conheço entrando. E hoje a gente vai falar de um pouquinho desse assunto, né, Lu? O tema da live é: você confia que o cliente dá conta de encontrar a solução? E eu quero começar falando do porquê desse tema. A Lu, para quem não conhece, Luciana Nunes, do Catarse para Evolução. Acho que a maioria que te conhece de alguma forma. E eu comecei, já tem um tempo que eu te sigo, Lu, acho que tem uns... Ó, Edneide, oi, Edneide. Tem uns, mais ou menos um ano que eu te sigo no Instagram. E aí eu vi que você abriu um curso, né, do Catarse Digital. E assim, eu tenho essa saga de tá na internet, de se posicionar, de vir aqui e entregar, né, o que a gente sabe, no meu caso de advocacia, de mediação. Isso já tem desde 2020 que eu faço um pouco, mas eu já fiz muito curso de marketing digital, né? Cursos assim, com as pessoas bem renomadas, e aí manda fazer lançamento. E eu tô muito cansada já disso, né? Porque acaba que não era muito a minha postura. E aí, no final do ano passado, eu comecei, por algumas questões pessoais, né, em ter mais contato com as constelações, comecei a fazer para questões pessoais, e aí comecei a entender como funciona um pouco mais. Hoje eu já contei para a Lu, acho que eu já falei hoje também aqui para o pessoal do Instagram, que eu estou fazendo a formação em constelação com a Karina Rodrigues. E assim, tem sido uma mudança muito grande na forma de enxergar o mundo, né? E aí, quando eu vi o teu curso, eu disse, agora sim, eu achei muito interessante, porque era um curso de marketing digital de alguém que tem uma postura sistêmica, né? Que ela vai contar bastante coisa do curso dela, da trajetória dela nas redes sociais. Mas eu te confesso que eu esperava que você vai entregar, sei lá, alguns recursos, algumas estratégias, e eu fui muito positivamente surpreendida. Eu já falei isso para ti nas nossas aulas, assim, porque foi muito mais profundo do que eu imaginava, né? E aí, Porque não é só ir lá e fazer, tu precisa desconstruir toda uma ideia antes, é importante exato. estar falando, né? Então é uma aula só para desconstruir e outra aula que a gente entra no É, tema, né? Mas tem muita coisa ali, senão todo mundo faria, né? Ah, é só falar não, senão todo mundo falaria. Mas não é só falar não, tem outras coisas por trás de um falar não, né? Tem outras coisas por trás de usar uma estratégia do Instagram. Então, precisa ser entendido isso tudo para poder explicar uma estratégia, né? E de exato. É. fato fazer com eficiência ou com querer que chegue, né? E tu entendendo tudo isso consegue ser assertiva também na estratégia, né?
E eu acho que até mais que eficiência com essência, né, Lu? Porque, assim, uma coisa que você falou muito no curso, isso, né? Do quanto a gente fazer do nosso jeito. Não é para estar seguindo uma regra que funciona para todo mundo, que pode não servir especificamente. Mas aí, terminando né, te explicar um pouquinho do que você faz, porque é muito mais do que o digital. Eu acho que foi a primeira turma, né? Eu fui da primeira turma. Foi a primeira É, eu vez. sou uma. Ah, tá. Então tá, eu fui da primeira, mas você faz muita coisa, né? Tem cartaz amorosa, cartaz financeira. Eu acho que é um É. impacto que você faz nas redes sociais muito grande, de muita gente que se beneficia com todo esse conhecimento. Então, para mim é muito legal, uma honra estar com você aqui. Eu, dentro desse curso de marketing, que não tinha, né? Que a gente foi muito mais profundo, você E falou de uma frase, marketing é 10%. 10%. Mas é engraçado, né? Porque quem ouve a gente pode achar assim, ah, mas tá, mas o que ela me falar para ver marketing, mas é que é como tu diz, é uma desconstrução. A gente ouve tanta coisa que confunde, né? E eu tô fazendo também um marketing digital para a Suprema com a Karina Rodrigues, que também tem essa desconstrução de trazer a essência da gente. Então, isso é muito legal. E foi uma das coisas que me surpreendeu. E aí, um dia, acho que foi a primeira aula que você comentou, não lembro muito bem, porque eu sei que você falou essa frase, né? Se a gente, vocês confiam que o cliente dá conta de encontrar a solução? E na hora, eu ouvi essa frase, ficou ali, mas não ressoou. Ai, que não, eu estudei para isso, né? Exato. Ele não dá conta, Como senão não? não. E aí, no dia seguinte, eu tava com um caso assim, já de 10 meses de um planejamento sucessório. E aí eu me dei conta, fazendo uma coisa da rotina ali, eu tinha preparando a reunião antes do cliente chegar de novo, não sei quantas reuniões já tinham sido, que eles já tinham sinalizado que estavam prontos e queriam terminar, e era eu que ficava ali insistindo, não, mas é mais um pouquinho. Eles já fecharam o acordo, eles já tinham assinado o acordo. E eu ainda estava dando reunião para que para que eles entendessem aquilo melhor. Eu, gente, mas eu tô exatamente isso, eu não tô desapegando, bem o que ela falou. Né? Então é isso que a gente quer saber. Eu acho que é isso que muito advogado faz e não tem como se dar conta, muito mediador. A gente tem aqui no público muitos mediadores e advogados, né? Que a gente, quando estuda a parte consensual, as pessoas dizem assim pra gente, isso a gente aprende desde o início. Mediador não dá solução. Ele não tá ali para falar. Só que a gente fica ali, fica ali, fica ali. Então, eu queria que tu falasse o que a gente faz para desapegar e confiar. Então, é o buraco mais embaixo, né? Então, Jaque, vamos lá. Assim, talvez eu erre alguns termos, né? Porque eu não sou do direito, aí tu pode me corrigir, porque eu vou falar mais da minha área, né? Que é o que eu entendo, que eu quero falar muito dessa questão. Não é só do confiar, mas é de uma postura, né? Eu amo essa palavra, quem faz curso comigo já sabe, quem segue lá minhas páginas sabe. Eu falo muito da postura, nossa postura interna, não é o que a gente faz, mas de que lugar que a gente está fazendo isso, né? Então, antes disso, preciso falar das leis, porque eu sou meio da teoria, né? E antes disso também, quero falar que quando eu fiz o meu curso, quando eu me formei, e eu fiz o curso de direito sistêmico, um módulo, né, de direito sistêmico. Eu não sei se a minha professora era muito boa, era a Fabiana Quezada, né? Ela é até bem conhecida, ela é incrível. Eu não sei se foi por ela, eu não sei o que foi que eu pensei, gente, todos os advogados precisam conhecer isso. E assim, ó, eu queria sair, eu não fiz isso, é óbvio, mas eu queria sair dando palestra em todos os escritórios que eu conhecia, porque assim, ó, as pessoas precisam conhecer. Que não tem como tu trazer uma solução para alguém de uma postura, tipo, sem conhecer os dois lados aqui, sem estar né, sem respeitar o que está acontecendo. É muito invasivo, é muito desrespeitoso. E aí eu pensava, gente, todos os advogados do mundo precisam conhecer. Eu fiquei bem louca na época, assim, mas como eu tava no meio do curso, mas eu fiquei pensando, para quem que eu vou no escritório para dar isso, para ver como que eu vou criar, porque eu preciso dar essa palestra. Mas eu nem sou da área do direito. Mas, enfim, né? Eu sei que eu saí bem louca, assim, querendo que todos os advogados que deviam conhecer isso. E aí, o que que acontece, né? Tudo vem um pouco antes, né? As leis sistêmicas aí, que eu gosto de sempre começar com elas. Existem as 3 leis, né? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E todos os nossos problemas vão estar dentro de uma dessas leis.
as leis estão sendo infringidas. Uma das três, normalmente as três, estão sendo infringidas. E a gente tem os problemas de hoje, né? Relacionamento, né? Pertencimento é a necessidade de pertencer, né? Vou dar um resuminho aqui. É a necessidade de pertencer. Então, a gente tem uma necessidade muito profunda de pertencer ao nosso sistema. Isso traz as lealdades, né? As repetições de padrões familiares, vem dessa lei. Tem a lei da hierarquia, que é a que eu já vou falar, mas eu não vou falar dela agora porque eu quero focar nela, que é pai e mãe. E a lei do equilíbrio, que é o equilíbrio entre todos os relacionamentos, que eu também vou falar aqui depois, né? Sobre ali o cobrar e tudo mais. Mas o que acontece? Na lei da hierarquia, os pais são grandes e a gente é pequeno, né? Sempre. Então, quando a gente faz uma postura interna para os pais de querer salvar, querer ajudar, ou querer trazer justiça para a família, querer, porque foi injustiçado lá atrás, né? Todo esse movimento que a gente faz aqui na raiz é a forma que a gente vai para o mundo. É a forma que a gente lida com o mundo, é a forma que a gente lida com os relacionamentos com as pessoas, com o trabalho. Então, antes de tu, claro, ter a consciência disso no trabalho, faz tu voltar conscientemente algumas, né, para o teu lugar. Mas tudo tem que começar lá. Tu ser pequeno diante dos teus pais, que é a postura normalmente de um advogado que está fora da sua postura. Não só do advogado, todas as profissões, né? Mas o advogado ele vem muito forte com esse senso de justiça que vem lá no sistema dele. Ninguém escolhe a profissão aleatoriamente. Eu gosto do direito. Não. Isso vem ou de uma lealdade, talvez a família toda já trabalha nessa área, ou de um senso de justiça interno que tu quer salvar a tua família de alguma forma. Então vem muito lá de trás a nossa escolha. E aí já vem o quê? Com essa postura de salvar alguém. Já que eu não pude salvar lá atrás, eu vou salvar lá na frente. Né? Então é essa postura que muita gente já vai chegando, isso também nas terapias, né? Eu quero salvar esta pessoa. Então, isso na maioria das profissões de ajuda, né? Que servem ao outro aí, um médico também, enfim, vem muito essa postura, e por isso a gente, né? Importância de estar ciente aí, que tem algo muito maior por trás para a gente conscientemente não ficar pesado. Né? Não trabalhar de uma forma que fique pesado o que a gente faz, porque tá tudo bem a gente ser leal e ser advogado, ou ser terapeuta, ou ser o que quer que seja, tá tudo bem, né? Eu já tive atendimento onde a pessoa vem, Lu, então eu trabalho com tal coisa e agora eu descobri que é da minha família, o que eu faço? Vou ter que largar. Não, tá tudo bem, tu pode fazer, só que pode ser leve, né? Então, é para ser mais leve. Né? Quantas pessoas aqui trabalham e às vezes tem raiva já do cliente, não aguenta mais o cliente, ou tem a dificuldade de cobrar, né? Que é uma coisa que tu quer falar, ou de receber, ou enfim, porque esse equilíbrio, né? Que é a terceira lei não tá, tem algo acontecendo aqui nessas leis que tu não tá no teu lugar internamente, a tua postura, né? Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que estar consciente que tem algo antes lá para arrumar. Não adianta tu arrumar lá e não arrumar lá na raiz do problema, né? É só tomar um remedinho para dor de cabeça e tem dor de cabeça todo dia. Não, tem que ir lá curar o que causa dor de cabeça, né? Enfim, explicando isso, qual que era a tua pergunta? A pergunta é sobre o confiar, né? Porque a gente não confia, a gente quer fazer. Achei bem importante você falar das três leis, que muita gente que me segue aqui ainda não sabe, né, dessa postura sistêmica, né? Aí você ficou de falar da hierarquia por último, que tem um pouco a ver com essa postura. Quando a gente está no nosso lugar, o que acontece? Pai e mãe tá aqui grande e a gente é pequeno. Aqui existe a lei do equilíbrio, que todos os relacionamentos são troca. Né? De amizade, de relacionamento amoroso, o trabalho é uma troca. Um me paga, um dá um serviço, paga e vai uma troca para ter o equilíbrio. Acontece que pai e mãe, não, eles deram a vida. E quando alguém dá a vida, não tem nada que pague a vida. Ou seja, não existe troca entre pai e mãe. Por isso é a hierarquia.
Eles são grandes e a gente é pequeno. Aí a gente é pequeno aqui, a gente recebe, a gente aprende a receber quando a gente é pequeno, né? Que a gente só recebe dos pais, a gente não dá nada. Mas aí, né, tem aquelas mágoas lá da infância, o sentimento de abandono, tem eu não fui vista, tem várias coisas lá da Uhum. infância que tem e fala assim: papai, tu trabalhou demais. Mamãe, tu devia ter me dado mais atenção quando eu tinha 5 anos. Tu deu mais atenção pro meu irmão. Tu fez tal coisa. A gente tá falando aqui. Tu fez errado. Eu sei o que é certo. Uhum. E aí a Aí fica gente tem superior. a postura do arrogante, né? Então, quando eu chamo vocês aqui de arrogante, não achem ruim. É uma nomenclatura que a gente usa na constelação, que é a arrogância tá aqui grande perante os pais. E se tu tá grande perante os pais, tu vai estar grande perante todo mundo. Se eu quero salvar meus pais, eu quero salvar todo mundo, aquela pessoa que faz demais, né? Se eu julgo demais meus pais, eu vou para a vida desse jeito, querendo julgar todo mundo. Se eu não sou vista pelos meus pais, eu me sinto vista, né? É, eu já vou de uma forma insegura para a vida. Então, a forma que tu se vê nesse lugar é a forma que tu vai para a vida. Então, quando a gente olha para um cliente e fala assim, não sabe o que é bom, né? Ele não dá conta, é porque eu estou aonde? Acima dos pais, me sentindo arrogante, superior. Eu acho que eu sei o que é melhor para o É. outro. E não é esse o teu lugar. Porque tu não conhece a realidade dos teus pais para saber tudo o que aconteceu, que tem toda uma história, nananana, para, né, para justificar isso aqui. Tu não quer saber. É a mesma coisa do cliente, tu não sabe tudo o que se passa ali para te olhar e falar assim: "Eu sei o que é melhor para ti". Uhum. Olha que arrogância, né? É. Eu não sei, cada relacionamento tem um contrato interno que ninguém nunca vai saber. E aí vem o advogado, ou a pessoa que quer, não, vamos lá, vamos acabar com ele, vamos ganhar tudo. Vamos pegar o máximo que conseguir, porque a pessoa está ganhando uma porcentagem e ela também Uhum. quer pegar o máximo. Só que aí ninguém se enxerga. O essencial não está sendo visto. E Aí aí, o advogado não olha para o cliente, porque está olhando isso. para o dinheiro. O cliente quer alguma coisa da outra pessoa, mas não é o que o advogado quer, porque às vezes ele só quer ser reconhecido. E aí o outro não é aquilo também que ele quer entregar, e aí fica um rolo ali, aí não anda, porque ninguém se olha. Ninguém olha para o mesmo objetivo em comum, né? Para o mesmo ponto. Isso acontece muito em constelação de herança. Uhum. É muito comum, né? Eles vêm querendo é o terreno. Mas o terreno o que, que representa? O amor da mãe distribuído ali. Aí o outro que ganhou um pouquinho menos, mas durante a vida, o que, que acontece? A mãe vai lá, dá um monte de atenção para o filho um e dá uma atenção média para o 2 e não dá atenção para o 3. Aí no filho 3 ela fica com aquele peso na consciência que ela não conseguiu suprir a necessidade. Aí na hora, o que ela faz? Eu vou dar mais pro 3. Aí o um que ganhou menos porque ele já recebeu um monte de amor, ele não vai gostar, ele quer tudo igual. Uhum. E o do meio ali tá, não se mete na história. E aí começa uma briga porque eles não. Ele parece que estão brigando por terreno, mas não. Uhum. Tem um meme, agora você falou, faz tempo que eu vi, esses dias até eu tava querendo replicar e colocar nas minhas redes sociais, que é assim, ah, como é, o processo judicial são adultos que brigando, ou adulto, significa assim, que o processo judicial para os adultos significa a criança pedindo atenção da mãe. É tipo, mãe, vem aqui e resolve para mim, vou chamar minha mãe. Esse é o processo judicial. É aquele momento em que eu chamo a mãe para resolver por mim, ou para me salvar, para me dar atenção, né? É mais ou menos isso. E aí, quando eu tô nessa postura de grande perante o cliente, o que que acontece no fundo, né? Na parte sistêmica. Quem que é grande para mim? É a minha mãe, meu pai. Uhum. Se eu acho alguém que vai fazer tudo por mim, eu tô em busca do pai e da mãe para resolver as coisas para mim. Então, tu acaba atraindo, se tu tem essa postura de adotar o teu cliente,
quando tu adota o teu cliente, tu inferioriza o teu cliente. Tu fala assim, tu não tem como, tu não tem condições. Eu vou resolver. Aí tu se coloca no lugar de pai, de mãe, e aí tu atrai quem? Os clientes que precisam de pai e mãe, que precisam de alguém para resolver tudo ali para elas. E aí, então, assim, o advogado na postura superior, arrogante, que atrai quem precisa desse pai, dessa mãe, né? Então, é o cliente que... E eu já passei muitas vezes por isso, Lu, assim, do cliente visivelmente fazer uma transferência, tanto na mediação quanto na advocacia, assim, bem interessante. A Edneide fez uma pergunta aqui, um comentário, ó. Hoje uma mediadora comentou que uma cliente foi demandada por uma dívida prescrita, né? Prescrita, ou seja, ela não precisava mais pagar. A lei já disse que não precisa mais porque passou o tempo. E ela disse que a cliente não precisava pagar, mas a cliente fez questão de pagar porque ela achou que era justo pagar. Ou seja, equilíbrio, ela já tinha recebido o que ela queria, já foi, né? Às vezes, enfim, cada um vai saber dentro de si o que precisa, mas acontece que o profissional que não tem essa visão do que o cliente quer não dá certo, né? Não consegue ser assertivo ali. Às vezes é uma... estão ali... pai e a mãe entraram na justiça por causa do filho. Mas o filho está sendo visto? É uma coisa muito comum que acontece. O filho não está sendo visto. Tá os dois se brigando, resolvendo as coisas lá do relacionamento, querendo fazer mais ou menos aqui, tirar mais ou menos de vingança, de... Enfim, vários motivos. E o filho não é visto. Entende? Então, se alguém olhar para essa criança, como que... Não tem como resolver isso. Não você sabe que eu tenho a mesma sensação que você agora, que eu já tinha uma noção de visão sistêmica, mas assim, quando você começa a estudar a fundo, você vê, meu Deus, todos os advogados precisavam saber disso. Porque a gente vê visivelmente isso que a Edneide falou, por exemplo, essa transferência acontece o tempo inteiro, Lu. Já vi situações, às vezes, de que o cliente, ele tá ali, por exemplo, num divórcio, querendo o divórcio resolver, e o advogado toma as dores daquele cliente de uma forma que ele fica com mais raiva do que o cliente, e aí, assim, ele realmente aumenta o conflito. E aí teve uma situação em que eu era mediadora, e aí eu depois conversei um pouco com um advogado, sozinha, para entender, né, porque o cliente queria o acordo. A gente via que ele queria, mas o advogado ficava nessa retranca, assim, de não querer. E aí, depois entender... E assim, ele tinha recém se separado, o advogado. Então, ele estava trazendo todas as dores dele, e aí, né, todo o desequilíbrio do sistema dele para aquilo ali. Né? Então, é muito comum essa situação. E aí que eu te pergunto, que eu iria fazer uma pergunta justamente sobre isso. Quando eu percebo que, primeiro, eu estou numa postura errada, o que eu faço? E depois, quando eu percebo que o outro está na postura errada, o que a gente faz? Então, a questão não tirar aquele sentimento, lidar, enfim, com a questão de não querer agradar. Não querer agradar o outro. Se o meu cliente chega aqui e eu quero agradar ele, que nem aconteceu isso numa constelação de herança, inclusive. O que aconteceu? Veio a neta, no caso, a mãe dela ganhou a herança. Aí tinha os tios vivos, mas quem tava brigando eram os primos. Brigando, eu não sei se é essa palavra, Jaque, que se usa, tá? Não tem problema. Mas é uma briga mesmo, Lu. É uma briga. A palavra. Mas, enfim, quem estava tomando a frente de tudo eram os primos, olha só. Com os tios vivos, mas como os filhos teriam direito à herança que os pais receberam, aí estavam os primos se brigando. Que bom. Uhum. E ela era a caçula de todas, assim, ó. Ela era a caçula. E aí, ali mostrou, e foi muito interessante, porque a avó dela, ficou junto com a mãe dela. Ou seja, assim, ela tipo assim, meio que apoiando a mãe dela. Como se estava... Ela, no caso, a minha cliente, estava certa. Não certa no sentido... ela tentou até abrir mão de algumas partes, mas os primos estavam inflexíveis, assim. Então, não estava 10 anos lá, não sai o negócio. Ela está disposta a abrir mão das partes, assim, que ela acha justo, mas ninguém quer. E
primo representava exatamente o que os pais sentiam. E foi muito interessante. E aí, e a avó estava junto com a mãe, meio que assim, dando apoio, como se tivesse tudo certo, mas tinha gente ali que não queria, né? E aí, o que que aconteceu? Ela não tinha, ela como a filha da mãe dela, ou como a última do sistema, ela não tem A hierarquia. poder. E a solução era, é muito grande, eu não dou conta, eu não posso fazer nada. E depois de ela fazer as falas, aí ela terminou e falou assim pra mim, tá, mas não tem nenhuma frase que a gente fale pra mudar isso? Eu nada que eu disse. É que a solução tá na raiz, Se eu né? A quiser que nossa ela raiz. goste de mim, eu vou falar, tá, deixa eu pensar numa frase aqui pra gente tentar mudar esse esquema todo. Mas não tem. A solução é exatamente ela soltar. Então eu me mantenho na minha postura. De que é isso, e ela que não vai aceitar, ou vai demorar para aceitar, quando que essa sementinha vai germinar, a sementinha foi plantada. Uma hora vai cair a ficha, enfim, mas eu não posso tentar agradar ela, entende? Eu não posso mudar o campo sistêmico, é um desrespeito com. Eu não tenho esse poder, né? E aí tu Não, e vai. trazendo. Desculpa, pode falar. Não, eu queria dizer que trazendo isso para a advocacia, no tema que a gente está trazendo hoje, é exatamente isso, né? Porque eu, como advogado, como mediadora, querendo resolver coisas que vão além, até porque cada um tem seu tempo, né? De maturar aquele problema e entender, e até os limites mesmo de ação, como você falou. No caso do exemplo que você citou, ela era caçula, na hierarquia. Estava em último lugar, então não cabia nem a ela, né? Quantas a gente toma pra gente problemas que não são nossos? É o que a gente às vezes faz nessa postura errada de advogado, né? De querer resolver além. No cliente, acorda, será que deu certo? Será que. Uma coisa é tu na tua postura profissional, uma coisa é tu estar preocupado de fato com aquele cliente, né? E aí tem a tua postura e tem também um desequilíbrio aí, né? Se um dá demais, tu vai atrair pessoas que, né? Se eu tô dando muito, porque o que ele tá me pagando não é o suficiente, eu tô dando mais, eu tô dando uma parte de mim, eu tô adotando ele, né? Então tá tudo em desordem aí. E aí, quem que tu quer salvar lá atrás? Uhum. E aí, esse mesmo desequilíbrio que ele, na verdade, se mostra de várias formas, né? Pelo que eu entendi. Assim, como eu disse, eu tô principiante nesse tema aqui de direito sistêmico e constelação, mas eu entendo que o desequilíbrio às vezes acontece na forma de doença, de ser pesado demais, e até na questão que foi uma das maiores perguntas ali na caixinha, a parte financeira, né? Que todo mundo tá sabendo. Então, por isso que o meu cliente não paga, às vezes eu faço e ele não me paga, ou então será que por isso que não vem cliente? Então, eu acho que é importante a gente frisar isso, porque é uma coisa que todo advogado se preocupa, né? Todo mundo, enfim. Todo mundo, né? Sim, preciso olhar que nem tu tá fazendo aqui, foi o que eu te falei hoje ainda, né? Ah, eu ainda tô aprendendo e quero passar isso. É muito essência isso que tu tá fazendo, né? Querer compartilhar, tu tá servindo com o teu conhecimento, entende? É diferente do que induzir para uma. Como é que eu vou dizer? Uma arrogância, talvez, de querer dizer que eu sei que não sei ainda. Isso? Não, assim, de querer mostrar que algo que tu não sabe, querer mostrar, né? Então, isso. Ser um pouco arrogante no sentido de ser mais do que Sim, me senti mais. legal, enfim, né? Então, o que eu gosto muito de fazer? Compartilhar atendimentos, né? E a pessoa vai se identificando, enfim. Então, é o que eu gosto, né? As coisas que eu posto no meu Instagram é a forma que eu gostava de ver, que eu gostava de fazer, né? Então, é entender o teu cliente, saber quem é o teu público, que é o que eu falei lá na Catarse Digital, né? Não adianta tu fazer uma postagem linda, incrível lá do direito, de uma coisa que todo mundo quer saber, mas não tá numa linguagem, ou não tá interessante, ou tá muito formal. Hoje tá muito no.
impessoal as coisas. As pessoas querem saber de uma forma mais amigável e não tão profissional, né? Então, conhecer o teu público, que nem tu fez a caixinha, né? O que que eles querem saber? Ah, é sobre o financeiro, é sobre isso, sobre aquilo. Então, saber o que o teu público quer e falar mais disso, explicar, né? E aí, essa parte, por exemplo, esse desequilíbrio, porque isso é uma coisa que a gente pergunta, assim, o pessoal fala muito, né? De, poxa, às vezes eu faço demais nessa postura que a gente está falando, né? Eu faço além da conta, e ainda por cima o cliente não me paga. Então, o que que eu faço? Por que que ele não me paga? Né? O que que eu não estou recebendo? Acho que é isso que é bem importante, porque, pelo que eu entendo, né, Lu, na verdade é o excesso. Isso pesa pro outro lado. Não sei se eu tô certa aí, você que sabe melhor. Se eu for na tua casa e te der um colar bem lindo, valioso, tu vai gostar. Mas tu já vai pensar, eu vou fazer um jantarzinho aqui pra ela. Né? Mas aí tu não faz. Eu falo, não, não precisa, eu gosto muito de ti. Aí amanhã eu vou na tua casa, eu te dou outro colar. Aí tu vai falando, ai não, eu acho que, né, agora eu vou ter que fazer um jantar mais especial. Aí tá, não acontece jantar, e aí eu te dou outro colar. E outro. Toda vez que eu vou na tua casa, eu te dou um presente. Vai chegar uma hora que tu vai falar, não é mais pra vir aqui? Uhum. Eu não quero, eu vou ter que fazer um mega jantar, daqui a pouco vou ter que levar lá naquele restaurante top lá, mas eu não quero ainda, tu não quer fortalecer esse vínculo comigo a ponto de fazer esse movimento, né, pra me pagar. Aí o que tu vai fazer? Tu vai fugir de mim? Não, hoje eu não tô em casa. Não, passa amanhã isso, amanhã eu tô, né? Porque eu fiz demais. A tua alma já tá em dívida. E aí tu quer se afastar? Porque é preciso respeitar esse equilíbrio, né? Tem até o Paulo Pimon, ele fala, que eu até acho meio agressivo, né, principalmente para quem trabalha nessa área e eu ouvi, mas ele fala que o dinheiro do advogado vem sujo de sangue. Ah, é. Já ouvi falar isso mesmo. Né? Então é uma frase bem forte, assim, que ele diz que o interessante seria cobrar o serviço feito, ponto. E não essa porcentagem, porque aí fica toda essa, né, de querer mais, não, dá para pegar mais aqui, dá para fazer mais aqui. Então, e é complicado, porque aí tu não olha para o cliente, né? Olha para o dinheiro, aí o cliente olha para outra coisa, então, como eu falei lá no início, ninguém tá se olhando. É engraçado que você falou agora, e agora que eu me dei conta, eu já tinha visto o Paulo falar sobre isso, porque na advocacia consensual, né, eu primo mais por não precisar ir para o judiciário. Então a gente resolve por mediação, por negociação entre ali as partes. É um processo em que a gente olha mais para o cliente. Porque, primeiro, porque o cliente chega sem saber o que ele quer, né? Geralmente ele quer vingança, ele quer que o outro perca, mas ele não sabe. Se você perguntar, tá, esquecendo o outro, o que que você quer? Ele já tá tão emaranhado naquela briga que ele não sabe dizer. Né? Então já é uma É outra versão. importante. Hoje ainda eu fiz um atendimento, foi um alinhamento sistêmico. Eu perguntei, eu quero falar um pouquinho das leis, depois tá. O que tu tá fazendo aqui, né? Como que eu posso te ajudar? Por uns 10 minutos ela falou do marido. Não, porque ele faz tal coisa, porque ele não sei o quê, porque. E nisso tu já vê que a pessoa não tá olhando pra ela não sabe o que ela quer. Eu falei, tá, mas o que que tu quer? Ela falou, eu queria, ainda a resposta dela foi, eu queria que ele achasse outro emprego pra mim. Então, ou seja, ela tá dando demais. Eu vou entender. Ela quer que ele faça o movimento para ficar mais leve para ela. Então, ela precisa voltar. Ela não tem como fazer ele fazer esse movimento, mas tá pesado. Ou seja, ela não tem como, vai ter que dar menos, né? Então, E isso se reflete até nessa forma de cobrança, né? Que tu mencionou que às vezes o advogado pede percentual. Se eu trabalho pelo consenso, se eu não vou para o processo judicial, por exemplo, eu não preciso estar cobrando percentual, eu cobro um preço fixo. Quanto é que é um preço, o valor da minha hora, por acordo? Eu posso até saber o valor total da demanda e fazer, ó, eu compro, cobra um preço fixo por isso. E aí é toda uma dinâmica diferente, né? Muito advogado, às vezes, eu dou muito curso de mediação ou para advogados assim que querem começar a atuar nessa postura, a dificuldade é essa cobrança,
né? Que eu acho que a gente já trouxe aqui coisas importantes que você falou. Primeiro, de ver a raiz, né? Veja os problemas no teu sistema, porque isso se reflete na forma que olhar que olha o mundo. E a gente ter essa postura de dar e receber no equilíbrio, sem dar demais, né? Então, você não pode fazer além do que está no contrato, além do que foi estabelecido, ter cuidado com isso para não desequilibrar. E aí, isso me vem um outro ponto que eu quero te fazer uma pergunta, que essa, assim, é sempre a principal nos cursos. Como que eu vou convencer o cliente a querer uma mediação ou resolver o consenso? Porque, assim, já dando um spoiler do que eu acho, e você vai dizer. Porque, assim, os clientes não chegam numa postura de adulto, geralmente, né? Chega com todas essas questões Eu acho familiares. que era bem. E também. E aí, assim, Lu, a dificuldade, ele quer ir pro judiciário, ele quer brigar, ele quer que o outro perca. Como é que a gente pode convencer, assim, aí fazendo que nem a tua cliente, que pergunta eu posso fazer, o que, que eu posso trazer ele para essa realidade, para ele ter adultecer um pouco, né? Que é um termo que várias pessoas falam, sistêmicas falam disso, de que ele tome essa postura de adulto e resolva o conflito sem precisar correr para a mãe ou para o pai, que é o judiciário. Eu acho que é difícil numa pergunta, né? É. Tem gente que faz o processo inteiro de coaching, só vai cair a ficha lá no final, imagina. Verdade. Mas eu acho que o mais importante é isso que a gente estava falando, de voltar para ele. Tá, esquecendo o outro. O que que tu quer? Né? Uhum. O que que é importante para ele? Porque assim, é mais profundo, né? Nem a pessoa vai ter consciência. Então, por exemplo, assim, sei lá, eu vou dar um exemplo que eu nem sei se cabe aqui, tipo assim, se Não tem problema. Se é direito. jurídica, não tem problema. Assim, ó, a mulher tá lá brigando com o marido, né? Aí tem dois carros. Ela quer um, mas o marido quer dar o outro. Só que ela sabe que esse outro é mais importante para ele. Tem um valor simbólico, tem alguma coisa, entende? Por isso que ela não quer o carro A, ela quer o B porque ela sabe que vai atingir ele, entende? Aí vai lá o advogado e fala, não, mas pega esse aqui mesmo. Olha o valor, é quase igual. Não, mas não é isso. Ela quer que ele se machuque, ela quer que Ele perca. é que ele sinta que daquela forma, se ele perder algo que ele dá mais valor, que ele, né, que ele tem um sentimento, ele vai sentir um pouco mais, né, o processo. Porque às vezes ele tem aqueles dois carros são bons, não é o dinheiro, não é o valor do carro, mas é aquele valor simbólico. Aí ela quer o outro, aí o advogado fala, não, pega esse aqui mesmo. Né? E não é assim, tem algo mais profundo. Então é importante ver o que a cliente quer. Normalmente, quase 100% dos casos a frase, né? Me veja, eu vejo você. Ele quer que o outro diga, eu vejo você. E a pessoa quer ser reconhecida, né? Quando tem uma briga, quando alguém não aceita alguma coisa, é só a busca pelo reconhecimento. E aí, como vai fazer ele ser reconhecido, ele se sentir, né? E às vezes a gente pode perguntar o que faria tu se sentir reconhecido? O que a tua alma se acalma? Por exemplo, assim, dentro dessa visão sistêmica, né, tem a compensação que a gente fala. E dentro da lei do equilíbrio, o que acontece? Um dá um pouquinho, aí o outro recebe, tem uma necessidade de dar, né? Eu vou lá, te dou um colar, aí não te dou mais nada. Tu vai lá e aí passam uns dias, umas semanas. Ai, olha que legal isso aqui, ela vai gostar. E tu vai lá e tu tem a necessidade. Aí eu recebo, tu não faz nada. E a gente vai fazendo essa troca. Para aumentar o nosso vínculo. Acontece que tem relacionamentos que é pro menos, né? Um faz uma coisa, aí vai lá, ele saiu ontem, então vou fazer não sei o que aqui. Aí vou não sei o que. Não vou fazer janta porque eu tô brava, porque não sei o que. Aí ele, já que não fez janta, aí fala, ela nem tá fazendo janta, então vou chegar mais tarde ainda. E aí vai menos o relacionamento. Então, pra gente trazer um equilíbrio aqui, a gente fala da compensação, que não é uma vingança, né? Mas é algo que a tua alma se sinta bem, mas não tanto quanto o outro. Tipo assim, traição, né? Que é um exemplo comum.
traiu. Se tu trair também, tu também vai estar fazendo aqui na mesma moeda, ou até um pouquinho mais, né? Enfim. Então, é fazer algo que Que seja compense. Uhum. tanto. Porque se tu fizer aqui, ele também vai fazer. E aí vai pro Isso, mesmo, né? Então, o que que tu pode fazer que tu... Porque num relacionamento de casal, se alguém faz algo negativo, o outro precisa fazer. Não tem como. Para manter um relacionamento, os dois têm que ser iguais. E os dois têm que sentir culpa. Ele fez isso, ele é mal, mas eu também sou. Então, os dois são iguais. Aí eu também preciso sentir culpa por algo. Então, às vezes, assim, um cara que... ele nunca paga a conta quando sai comigo. Eu ainda tô conhecendo ele. E sei lá, ela pagou, não sei o quê. Ela sair de casa sem um cartão de crédito. Sabe? Falar, esqueci meu cartão. Eu já nem saía mais de uma vez, eu já nem saía com ele. Uma coisa intencional. Uhum. E tu vai se sentir culpada e tu tem que arcar com esse sentimento interno de tô fazendo algo, mas não é algo que seja tão assim, entende? Então Uhum. traz equilíbrio. E aí, por exemplo, a minha professora que trabalha muito com casais, né? Ela falou que aí tá, o cara traiu e eles queriam ficar juntos, queriam retomar, mas ele precisava ser feito algo para compensar. Uhum. E aí ela perguntou: o que que tu quer? O que que a tua alma gostaria? Então ela pegou o cartão de crédito dele e foi viajar com as amigas para a Europa. E Ai, aí, amei. e aí ele recebia o SMS lá do cartão e pensava, tá sendo pago. Então ele até ficava Uhum. feliz nas contas. A compensação é algo que no fim tu se diverte, assim, que não é para ser dança, né? Então, foi perguntado o que que tu gostaria de fazer, né? O outro pode perguntar o que que eu posso te compensar, o que que precisa ser feito, né? Que nem o curso em que eu faço ali, a moça falou, o namorado esqueceu o aniversário dela. E o aniversário dela, tipo assim, é mega especial. Então ela ficou, tipo, mega chateada. E falou pra ele. E ele falou, tu vai ter que dar um jeito nisso, né? Aí passou alguns, não sei, alguns meses. E ele fez um super aniversário surpresa que trouxe o pai e a mãe de outra cidade. Uhum. Até esqueceu e comemorou de novo o aniversário, entende? Então, assim, algo precisa ser feito para compensar. Ou tu pode pedir claramente, então vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ou tu pode pedir a compensação e deixar o outro compensar da forma dele, né? E você trouxe um ponto bem interessante, Lu, porque assim, a gente escuta muita gente que não conhece de direito sistêmico ou de constelações de forma geral, falar absurdos que eu já escutei, por exemplo, de que a constelação ela fala que a gente tem que perdoar quem faz as coisas erradas, eu vou perdoar o abusador, eu vou perdoar quem, sei lá, né? Falando de crimes assim pesados. E na verdade não é isso, né? A pessoa tem que pagar. Né? No caso, se for um crime, ela tem que ir para a justiça, a compensação é essa, né? Acho que é Inclusive, importante avisar isso. trazendo já esse teu ponto, né? Por exemplo, assim, uma mulher que não vou pedir a pensão porque ele é o pai, aí já entra nessa visão sistêmica que pensa, não, eu tenho que respeitar, esse é o pai que eu escolhi. Não, não é assim. Tem a justiça exatamente para isso, né? A mulher vai lá e quer dar conta de tudo, não, deixa que eu me viro porque esse é o pai que eu escolhi. Aí ela tá mais uma vez saindo do lugar dela, querendo tudo. Não, tem a justiça aí para te ajudar. Tu tem os teus direitos, tu pode ir atrás. É respeitar o pai do jeito que ele é e tudo mais, é outra coisa, né? As pessoas misturam muito a teoria com a prática ali. Eu fico até meio preocupada às vezes. Mas não, vai buscar, tu tem os teus direitos. Só que é aquilo que é importante, ver o que a tua alma quer. É pela criança? É uma vingança? O que está acontecendo, né? Tu tá usando pro teu filho, enfim, cada um vai saber ali de si. Mas tem a justiça tá aí para isso, né? Para amparar as pessoas que não estão conseguindo resolver sozinhas ali.
Assim, eu vejo que é muita gente fora do lugar, né? Digamos assim, porque o que mais tem me chamado a atenção é porque a Karina fala muito isso, né? De que a constelação, ela traz, o que ela faz é posicionamento, é posicionar você no lugar certo. Né? Nessas leis que você citou aqui, te dá o equilíbrio para você estar na tua postura certa, sem ser a mais, sem ser a menos, né? E respeitando quem veio antes, enfim. Mas eu vejo que às vezes a gente fala, e eu queria aproveitar, não é fugindo do tema, porque tem a ver, mas é porque você fala muito bem dessa parte de posicionamento nas redes sociais. Né? Porque uma coisa que muito advogado fica preocupado, por exemplo, falando, lógico, da minha área, do pessoal que trabalha mais com consensual, é como que eu vou atrair, captar clientes, né? Que é a Karina que fala que você vai, parece que vai laçar o cliente, eu vou captar, pegar lá na rua. Enfim, então como é que eu faço isso? Como é que eu uso isso para magnetizar, atrair cliente, em vez de precisar ficar nessa luta para que o cliente venha? Então, teria que ver aonde que estão esses clientes, né? Primeiro, eu não sei muito desse ramo, da tua área aí, mas primeiro é estar nessa postura, né? Se não, não importa o que tu faça, se tu tá numa postura de dar demais, tu vai atrair pessoas que não pagam, pessoas, né? Que, enfim, que querem que tu salve, que tu faça mais do que tu mais, né? Faça a tua parte mais do que deve fazer. Mas eu acho que é trazer, eu não sei, eu posso falar do que eu faço, né? Que é trazer Mas na verdade é muito mais. similar, Lu, porque assim, todo mundo vem também do digital. Hoje em dia, muito advogado está vindo para o digital. Claro que é que tu falou, e onde o cliente está, né? Você fala bastante isso. Veja o teu público, vá nos círculos que você falou, nos grupos de estudos. Mas aqui a gente pode fazer isso aqui na rede social, né? Que é isso que, na verdade, eu aprendi um pouco ali no Catarse Digital e que você fala muito disso, porque eu acho que é importante frisar essa essência que a gente tem que ser aqui. Sim, é ser o que tu é, porque as pessoas elas vêm por ressonância, né? Por identificação. Então, é ser tu, Uhum. né? É o ser tu do jeito que tu gosta e trazer isso com verdade, a tua verdade, né? Tu não falou que tu fez uns stories quando tu Uhum. curso. Enfim, porque aquilo, quando. E é muito engraçado, que quando eu também faço, tipo, muito natural, tipo, eu preciso falar agora tal coisa, aquilo bomba. Porque sai tão do coração, eu não sei, acho que reverbera mais ali. É por isso que essas fórmulas, às vezes, né, de faça tal coisa para, sei lá, vender Não, e aí, cereja. tá aqui, tem o mínimo que se faz, né? Porque o que que acontece? A gente que faz tudo certo, tá todo dia aqui, tenta entender o nosso público, faz, já é difícil. Aí a pessoa vai lá, não quer fazer nada direito, não quer postar, não quer falar, não quer. E quer que dê certo as coisas, né? É o que eu falo, até, né? Que é um pouco da minha história. Eu criei a minha página 2 anos antes de me formar em constelação, porque eu sabia que daqui a 2 anos eu ia falar sobre isso, Uhum. eu ia trabalhar com isso. Então, 2 anos antes, eu já comecei a preparar, né? O terreno ali para quando eu fosse jogar sementinha, ele tá já meio pronto. Aí as pessoas Uhum. não, é que eu já me formei, mas eu vou ainda esperar tal coisa, vou fazer mais um curso, aí eu crio o Instagram, ou aí eu faço tal coisa. Não, tipo assim, ó, tá todo mundo atrasado. E ainda naquela época era mais fácil, né? Tinha menos estratégias, coisas É, encaixadas puxa mais. muito. Então, hoje, né, ver quais habilidades precisa desenvolver, né, é a fala, ou é a escrita, o que que é para... Porque é um trabalho, né, também, enfim. Uhum. Não, Uhum. é um trabalho, é o nosso trabalho, né, tá aqui. É. Então, que habilidades eu preciso desenvolver? E treinar, falar e ver o que que dá certo. Não tem, é tentativa e erro, né? Às vezes eu posto uma coisa num horário que eu sei que é bom e não engajou, eu deleto, eu posto outro horário. Então, é ir testando, ver o que dá certo, né? Ver o que que... Enfim, a tentativa de É. horário, tudo, né?
E a conexão, né, Lu, que a gente cria aqui, assim, que é uma coisa que você falou bastante no Catarse, e eu tenho aprendido também, assim, demais nos últimos tempos com essa visão. Eu não sei se chama de marketing sistêmico, marketing, enfim, né? Enfim, E é aí, conexão virtual, digamos assim. é do direito, né? E Uhum. aí, tô dando essas dicas para ele do Catarse Digital lá. E aí ele fez 2 mentiras que todos os advogados contam. Sabe? Aí bombou um monte. Aí ele falou, Lu, que incrível! É, Né? E identifica, né? que tá ganho, que a causa ganha. Ele assim, primeira mentira que a causa ganha, que isso não existe. Não existe. Claro que tem tendência, né, a ser, né, de ganhar ou não. E a outra que vai ser rápido e fácil. Ele assim, não existe nenhum dos dois, né? Então, olha que interessante, né? Isso vai trazendo é, simpatia, né? E vai querendo ouvir, vai sendo leve. E aí também, né, já que aquela questão de ser autoridade, né? A gente é autoridade quando a gente vira uma chavezinha ali no outro. Enfim, é porque o que eu vejo do direito, assim, não sei se eu tô certa ou errada, mas é que são questões muito pontuais, né? O teu cliente, ele tá muito. Ontem ele não te conhece e hoje ele tá precisando de ti. Uhum. Uhum. Então é uma coisa muito nova, alguém que não que é mais talvez indicação ou enfim, então acho que seria interessante tu voltar para todos os públicos de forma geral, né? Algo que todo mundo Uhum. queira saber de alguma forma, que nem tu falou hoje que muita gente perguntou na caixinha sobre como atrair clientes, né? Como o advogado faz. Aí fazer o que dá certo para ti, né? Na Catarse Digital eu contei a minha história, foi tudo que eu fiz. Uhum. E é Uhum. curso, então é a nossa trajetória que a gente passa e que aí o outro se identifica, né? E não significa que vai fazer igual você, né, Lu? Que é aquela história, é pegar o que né? Cada um faz do seu jeito, que isso é mais importante, né? Para que funcione, tem que ser. É a história da essência que a gente estava falando no início, né? Aí a gente já está quase indo para o fim, mas eu queria aqui deixar para você falar um pouquinho, quiser deixar um recado, falar onde as pessoas te encontram, não sei que curso está aberto agora, fica à Então, agora vontade. tem o coaching grupo. Na verdade, Uhum. eu trabalho com algum, né? Eu trabalho com tanto a constelação, tem também um atendimento que chama alinhamento sistêmico, que é para orientar dentro dessa visão alguma queixa que tu tenha, né? Para estar nessa postura, né? Ah, a minha mãe faz assim, sabe? A gente conversa, tá? E se tu tratar assim, né? Então a gente vai Uhum. uma orientação dentro da tua questão para te estar no teu lugar, porque tudo para mim essa palavra é a chave assim, né? Postura e o teu lugar, né? De que lugar tu Uhum. faz? Não eu gosto do exemplo do chá, né? Não é, é que tem uma amiga minha que ela veio uma vez e falou: "Olha, tudo que eu faço para minha mãe ela reclama". Aí eu comprei uma pizza, ela passou mal e reclamou. Aí eu fiz o chá para ela e aí fiz o chá que eu comprei da minha amiga e ela reclamou. Aí tava se queixando assim pra mim. Aí eu falei, tá, uma coisa é tu perguntar, mãe, vou fazer o chá aqui pra ti, o chá da fulana novo lá que eu comprei, né? E foi que a mãe dela não gostou. Outra coisa é tu, mãe, tu quer que eu faça um chá pra ti? Que chá que tu quer que eu faça? Uhum. Tem essas opções, qual que tu quer? Então, olha só, como o outro é visto, É. Não é o que né? eu acho que o outro quer, né? É perguntar o que o outro quer. Então, isso precisa ser visto. E não é só o que o teu cliente quer do outro, mas tu vê o teu cliente, né? Tu olhar o que ele quer disso aqui. O que vai fazer a alma dele estar em paz com isso aqui? Às vezes nem é aquele dinheiro todo que vai conseguir, às vezes é Uhum. Uhum. outra coisa ali, né? Então, eu acho que o mais importante é olhar para o cliente, né? Sempre chegar numa postura de que é até o que a Sheila falava nessa questão de. A Sheila, minha professora, né? Uhum. Sempre chegar zerado no atendimento. Ou num curso, ela falava: esquece tudo que vocês aprenderam, abre a mente, né? Tudo são pecinhas do mosaico. E às vezes a gente usa algumas peças, às vezes outra,
Mas não chegar como se fosse uma solução pronta. Ah, isso aqui eu já fiz, é assim. Não, é outra vida, é outra história. Tá, pode ser parecida? Pode, mas não é. Quantas constelações eu mostro lá de relacionamento e cada uma é uma dinâmica completamente diferente uma da outra. Às vezes até a mesma, mas não é a mesma. O sentimento não é o mesmo. O que tem por trás não é o mesmo. E aí isso muda tudo. Muda a fala, muda tudo. E aí, o que é mais importante? Tu olhar para o teu cliente. É o primeiro passo. Olhar Todo mundo quer ser visto, né? Todo mundo quer ser visto. Então, né, tinha até uma pessoa que eu conhecia que ela falou que as clientes dela, cada uma era cliente fixas, assim, por mês, né? E cada uma ela destinava para um tipo de custo dela. E tinha uma que sempre dava problema. E aquela era a que pagava o plano de saúde. Ela disse, mas aí eu vou ter que dispensar ela, mas ela é o meu plano de saúde. Gente, só cifrou. Ela via cifrou em vez de pessoas. E logo aqui dá problema. A que lida lá com a saúde, né? Então, enfim, então, não é olhar para o dinheiro, muita gente olha, né? É bem comum. De mais tantos clientes. Ou em vez de olhar, não, eu vou mudar tantas vidas, eu vou ajudar a pessoa, eu vou fazer o melhor, né, por aquela pessoa. Não, muitas vezes está olhando o financeiro, né? Olha a pessoa como se fosse um cifrão ali. E aí não tem, aí perde força no teu trabalho, perde força em tudo, o cliente se afasta, né? Nessa. Eu acho que fica uma boa dica, né, pro final. Tipo, não ver o cifrão nas pessoas, mas ver cada um que tá ali. Ótimo, Lu. E não né? Eu acho que o mais importante também é ir de coração aberto de que aquela história é diferente. Aquele contrato daquelas duas pessoas é diferente do que o outro contrato. Não é igual. Né? Então, tu tem muita experiência, tu sabe bastante coisa, enfim, passou por coisas semelhantes, mas está aberto a ser um pouquinho diferente, né? A algo novo que aquele caso te traga. Então, olhar sempre como se fosse único, assim, né? Acho que isso é importante, que é o que tu faz se tu vê a pessoa. Opa, o que que tem aqui que eu ainda não sei? Porque se eu entro já sabendo tudo, que postura que eu tô? Não, eu já resolvi um monte desse caso aqui. É perfeito. Aí, eu tô entrando. Como que eu vou respeitar o meu cliente se eu já entrar com essa postura de que eu já resolvi todos os casos igual esse aqui? Aí, claro que vai. A Edneide falando aqui, ó. Quando eu vou atender um cliente, me pergunto sempre como posso contribuir com essa pessoa. O que eu posso aprender com ela. Perfeito, né? Sempre aprende uma coisa. E até os consteladores falam muito, né? Porque hoje como tá muito tudo voltado para cursos maiores, eu vejo alguns consteladores que pararam de constelar. E tem outros que falam, mas a constelação é onde tu tá ali, tu vê a coisa acontecer. Então, assim, é uma coisa que não dá para abrir mão completamente. Pode até diminuir, né, por uma questão de tempo, mas tu tem que estar no campo. E tem que estar, tem sempre coisa nova. E não é só a fórmula, né? Tem sempre uma coisinha nova ali e que tu pode aprender. Agora, se tu já for fechado, sabendo tudo do caso, sem olhar o caso, não tem como. Tu não tá olhando para o cliente, tu já entra nessa postura. Aí, claro que vai ficar pesado, né? Enfim, tem várias dinâmicas aí que, né, vai dar problema de saúde, vai dar um monte de coisa, porque não é leve, não é esse o teu lugar, não é essa a tua postura. Tu tá ali para servir aquela pessoa, né? E aí, tu nem quer ouvir o que ela precisa. Enfim, Lu, muito obrigada. Eu acho que fica pra gente várias. Dá para tirar várias dicas, assim, dicas até pouco, né? Mas assim, observações que você faz, porque é um longo caminho, né? Como você falou. Treino diário de postura. Diário. Né? Não é porque tu sabe que agora tu vai fazer direito. Opa, me passei aqui de novo. Agora eu vou voltar um pouquinho. Eu tô me cansando desse cliente aqui. O que eu tô fazendo? Não, vou voltar um pouquinho. Então, é um pouquinho todo dia.
É isso aí. Obrigada, tem gente já agradecendo a live aqui e eu quero te agradecer. Ai, eu tá entrando no assunto, eu nem falei nada. E obrigada por Imagina, imagina. eu já estava há tempo querendo falar, né? Verdade aqui. E é isso. E como eu falei, vou ter o processo de coaching grupo na outra segunda Uhum. que vem, é o único que está aberto, né? Tenho a Catarse Financeira, trabalho com reprogramação de crença, para quem não conhece aqui, né? Que não me conhece. Tem alguns cursos para reprogramar crenças financeiras, crenças de relacionamento. Aí vou lançando alguns workshops conforme a demanda aí das pessoas. Em breve vou lançar um curso mais voltado para o feminino. E Bom. enquanto aí tem o coach individual, né, para acelerar aí os resultados da vida e tudo mais. E mês que vem vai ter o coach em grupo, que vai abrir a 7ª turma agora. Então é isso que eu tenho mesmo. Os atendimentos individuais, né, claro. Sim. Não, e sigam a Lu, gente, porque tem várias coisas que a gente pode aprender. Essa postura é algo realmente, como você falou, né? De querer que todos os advogados saibam o que eu quero. Gente, e aí você vê, fica atenta a tudo, e enfim, mas a gente tem que focar na gente mesmo. É um exercício também, né? Eu que tenho que me mudar. Né, que nem tu está fazendo aqui. E é isso. Vai Muito compartilhar. obrigada. Obrigada por quem passou por aqui. A live vai ficar salva. Eu estou fazendo todas as terças-feiras. Então, terça que vem a gente tem a Dulce Nascimento. Para quem é da área de mediação conhece bastante. Uma mediadora, advogada, foi juíza em Portugal e faz um trabalho também nessa mesma área que eu faço de advocacia consensual e mediação. E está todo mundo convidado desde já. Lu, muito obrigada. De verdade, foi excelente. Mais uma vez, vários insights aqui. Tá, então, Um beijão, gente. Vou encerrando aqui. beijo. Tchau.